Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Intermunicipal de Jales. Tenho o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos aqui do canal da USE Intermunicipal aqui do Noroeste Paulista, né? A USE da cidade de Jales, a região aqui de Jales. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez neste momento de acolhimento, esse momento caloroso e amorável, que é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, trazendo para nós a oportunidade, não só do conhecimento, mas também de entrarmos numa sintonia mais refinada com os amigos queridos, né, para que o nosso coração encontre sempre razões para prosseguirmos sempre nessa luta, nesse trabalho de aperfeiçoamento e também dos desafios de cada dia que todos nós enfrentamos, né? Ninguém está na Terra em regime de exceção, diz Joana de Ângeles, todo mundo está aqui para as suas necessidades. Então, nós convidamos a todos com muito carinho para estar conosco, né? Nosso querido Osmar aí na produção conosco, né? Quarto elemento da sala, e o quinto elemento da sala são os amigos queridos que estão chegando já ali para nos acompanhar, né? Amigos deste canal, a nossa alegria aqui do nosso movimento de unificação para com todos ali. Então sejam bem-vindos, agradecemos já antecipadamente a Web Rádio Deus Conosco, né, lá de Maceió, eles que nos retransmitem também nesta noite, a Web Rádio Fraternidade, que também nos retransmite a nossa alegria, o nosso carinho, o nosso respeito ao trabalho dos irmãos queridos. Fique com a nossa gratidão, então. Nós vamos aqui iniciando, né, a nossa atividade da noite, e aí, além dos cumprimentos a todos, cumprimentando os nossos convidados da noite, que é a nossa querida amiga Elaine, né, nossa irmãzinha lá do Sul, já vamos conversar com ela aqui um pouquinho. A Elaine é lá da Sexta URI, salvo engano meu, né, lá de Santa Catarina, né, e o nosso querido amigo irmão também, Ivan Cássio, é aqui perto da USE Intermunicipal de Jales. Então seja bem-vinda, Elaine, é mais uma vez um prazer recebê-la conosco nesse momento aqui. Davi, querido, Ivan, amigos que estão aí no chat, uma alegria estar aqui mais uma vez nesse programa, que a gente sempre relembra. Foi, assim, padrinho do nosso programa aqui na Sexta União Regional Espírita de Santa Catarina, nos ensinando como fazer essas lives para alcançar aí tantos lares, né? Com o Espiritismo, Consolador, com Jesus, nas reflexões, que são singelas, mas que acabam por alcançar a nossa necessidade e nos ajudar a melhor viver, né? Então, realmente eu fico muito feliz de estar aqui e ainda com um tema que mexe com o nosso coração, né? Obrigado, Elaine, pelo carinho, por estar aqui mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, Ivan, mais uma vez também conosco. Ivan é companheiro de trabalho aqui da USE, né? Está sempre nas reuniões, sempre participando aqui, contribuindo também. Muito boa noite, Davi, meu irmão querido, Elaine, aqueles que nos ouvem através dos meios virtuais. É um prazer reencontrar, especialmente a Elaine, né? Porque o Davi, felizmente, eu o reencontro aí com muita frequência. Somos trabalhadores da Casa de Madô e estamos sempre aí juntos na diretoria, também na USE. Praticamente nos encontramos quase todos os dias. Mas a Elaine, né, como o Davi já adiantou, foi aí uma aquisição da Madô, do nosso coração aí,
ganhamos aí com essas lives, com essas redes virtuais, né? Inclusive, ela foi elevada aí à condição de trabalhadora distante de Madô e sendo presenteada com uma camiseta que enviamos para ela. Com muito prazer, com muito boa vontade, nós enviamos para ela uma camiseta como a que eu estou usando e com certeza ela também se sente uma companheira de trabalho nossa. Então, muito bom estar com vocês, que a gente possa alcançar aí os corações com a mensagem de hoje. Muito bom, Ivan. Lembranças felizes aí, né? E como a Elaine mesmo disse, né? O trabalho se estendeu lá em Santa Catarina e hoje eles fazem umas transmissões muito bonitas, né? Um trabalho muito bem produzido, né? Eles ampliaram aí o conceito nosso e fizeram uma coisa bonita, muito, muito bem elaborada e que a gente louva muito. E é uma alegria que isso partiu aqui, né? Do contato com os nossos corações, né? E é assim que é a doutrina, né? A gente vai compartilhando, né? As coisas que a gente vai aprendendo. Cada um vai produzindo com seu talento aquilo que contribui aí com a doutrina dos espíritos. Nós vamos então iniciar atividades, como sempre devemos fazer, né? Com uma prece, com uma oração, que nós vamos pedir ao nosso irmão Ivan que faça, né, para nós a prece de abertura, e depois deixar aqui o convite aos amigos, aos irmãos que estão participando conosco, que enviem os seus comentários, porventura se tiver alguma pergunta, coloquem aí, né, no chat e a gente vai conversando. O Osmar vai apresentando aqui para a gente, nós vamos procurando no limite da nossa condição, né, na nossa singeleza, nós vamos respondendo aí. Então vamos ouvir a prece. Então, na sequência aí, que é a usual, né, vamos iniciar com uma prece para ligarmos os dois momentos. Vamos então elevar o nosso pensamento junto a Deus, o nosso Criador, junto a Jesus, o nosso Mestre, o nosso modelo maior, segundo os Espíritos, e aos benfeitores, especialmente aqueles que cuidam desta atividade de divulgação da mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Que eles possam nos envolver, nos trazendo mais uma vez o benefício da sua presença, que nos tranquiliza, que nos aclara a mensagem de Jesus à luz desta doutrina libertadora, esclarecedora que é o Espiritismo. Que eles facilitem a nossa compreensão, mas que consigam especialmente transformar essas informações nas modificações necessárias para os nossos sentimentos, que elas se alojem em nosso coração e que nós possamos aplicá-las no dia a dia, especialmente no convívio com o nosso próximo, em todos os momentos em que temos a oportunidade disto. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude mais uma vez na compreensão e na execução desta tarefa de incorporar o Teu Evangelho às nossas vidas. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bom. Então vamos dar sequência ao nosso objetivo da noite, que é a continuidade do estudo do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que tem como título Preces Gerais, né? Começando lá com a oração dominical. O Kardec didaticamente vai fazendo uma construção em 84 preces, né? Olha, é bastante assunto que ele mostra para a gente, não para a gente ter uma fórmula, né, para cada coisa, mas para a gente aprender a organizar as ideias, né, dizer, olha, quando a gente vai orar por isso, como é que a gente deve organizar as nossas ideias? Como é que a gente pensa quando vai orar por isso, por aquilo, orar pelo outro, orar pela gente mesmo, né, por várias situações da vida. Então, Kardec vai nos dando aí um roteiro de como a gente deve conduzir o pensamento. Não é para a gente memorizar, decorar, ou ler como se fosse uma fórmula que a gente lesse e pronto, né? E já resolvesse. Não é assim. É apenas para a gente ter aqui, né? E essas preces, elas têm um sentido profundo, né? A gente vai ver agora no estudo que traz um sentido profundo, né? Então Kardec começa com preces para si mesmo, depois preces para os outros, né? E agora estamos em preces por aqueles que não estão mais na Terra, que é o item, ou o capítulo, ou item 4, né, dentro né, dessa coletânea de preces aqui. Então hoje, o nosso objetivo é a prece 59, né, que é por alguém que acaba de morrer, que começa com um prefácio. Na verdade, o 59 é um prefácio, que a gente vai pedir para a Elaine fazer a leitura desse prefácio e começar os seus comentários, né, para a gente ir conversando aqui. E como já dissemos, né,
Desculpe ser repetitivo, mas se os irmãos tiverem alguma pergunta, algum comentário, serão bem-vindos, tá bom? Fiquem à vontade aí ouvindo a nossa querida amiga Elaine. Isso, então, queridos, eu vou fazer a leitura nessa edição aqui. A gente sabe que tem várias edições do Evangelho segundo o Espiritismo, então pode ser que tenha diferença com o que vocês têm aí nas mãos em casa, não é? Então, nós estamos no item 59 das preces por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação, que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras que se profiram, mais ou menos pomposamente, e em que, a miúde, nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam, ressoam, que deste se elevam, ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Né? Eu estava lendo esse prefácio, né, Davi, Ivan querido e amigos aí que estão no chat. E a gente vai lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi construído de uma forma tão rica e inspirada para Allan Kardec, que a gente tem nas preces praticamente a síntese da doutrina espírita, né? De todo o conteúdo que a gente tem anteriormente. Então, Allan Kardec vai reforçando esse entendimento da imortalidade da alma, da continuidade da vida. Nós vamos falar, né, por alguém que acaba de morrer. E aí a gente fica pensando assim, qual que seria o oposto desse nosso momento de passagem da morte física? E muitos pensam, né, que seria a vida o oposto da morte. Mas a gente precisa analisar que o oposto da partida é a chegada. Então, o oposto desse momento que nós chamamos desencarnação, que é o momento em que retornamos para a nossa casa verdadeira, a nossa realidade espiritual, é o renascimento, não é? Porque a vida, ela prossegue, ela é única. Nós temos múltiplas experiências, mas nós temos uma só vida. Deus nos criou imortais. Um dia nós alcançaremos a condição de angelitude, de amor verdadeiro. Mas aí, passo a passo, nós vamos vivendo essas experiências redentoras. Então, nós temos uma certeza, não é? O William aí, a Márcia, a Tereza, de que um dia vai ser o nosso momento de partida. Então, quando no início, Ivan, Davi, eu estava falando ali, né, que é um tema que toca o coração, toca mesmo, porque é muito difícil alguém de nós que não tenha se despedido de alguém querido. Vivenciar desse momento, que é um momento muito importante. É um momento de profundas reflexões que nos convidam a esse esclarecimento espiritual. Quantos que bateram a porta da casa espírita, lá da Amador, das outras casas espíritas aí de Jales, daqui de Santa Catarina, assim como eu, no momento em que perdemos alguém querido e que estávamos sem chão, sem entendimento de como seria, desse novo momento de vida, de como estaria essa alma tão amada por nós, né? E aí nós encontramos o abraço consolador da doutrina espírita, que nos chega não só pelas pessoas que amorosamente são instrumentos, essa família que nós ganhamos quando chegamos a um grupo espírita e que iniciamos a nossa busca ali presente, né, trabalhando, estudando, mas a gente ganha o abraço do esclarecimento espiritual, que nos dá essa certeza. Então, falar, né, de que da prece por alguém que acaba de morrer, a gente começa pelo título, né? Por alguém que acaba de partir, que encerrou esse ciclo de vida, mas que continua vivo. E essa certeza resgata a nossa esperança e faz com que a nossa prece, ela não seja de desespero,
mas ela seja sincera, envolvendo o nosso coração. Esse prefácio tem muito para falar, né? Mas eu sei que aqui é uma roda de conversa. Então a gente abre espaço aí para vocês também falar e a gente vai trazendo aos pouquinhos as nossas análises. Muito bom, Elaine. A gente vai já abrindo nossa conversa com os comentários da Elaine, tão carinhosos, tão direcionadores já, né? Muita gente acredita, né, Elaine, né, Ivan, que a pessoa morreu, acabou, né? Não tem mais. Não estou dizendo não daqueles que acreditam que não tem nada depois da morte. Há quem acredite que tudo tem que ser feito em vida, porque depois que a pessoa morreu, não adianta ficar orando para ela, porque o destino dela já está decidido, né? Se Deus vai decidir entre o tal do céu e do inferno, que não é assim, nós compreendemos que não funciona assim, né? Mas algumas pessoas acreditam, e nós respeitamos essa crença e tal, mas, né, acreditam que não adianta orar por quem morreu, né? Se você orar por alguém que morreu, não tem efeito, porque tudo que tinha que ser feito durante a vida, né? Não vai funcionar para nada. Será assim mesmo, Ivan? Não funciona, não serve para nada? Parece que a gente ora ali pelas pessoas que partem. Não, Davi, nós sabemos, né, pela doutrina espírita, como a Elaine colocou, que esses prefácios são riquíssimos, né, nas informações, que na verdade são um resumo e que trazem o conteúdo, obviamente, do próprio livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, né, e do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que não é assim, que as preces têm um efeito muito grande sobre aqueles que partiram, porque a grande maioria, né, daqueles que retornam ao mundo espiritual permanecem num tempo de perturbação que é variável, né, segundo o livro dos Espíritos, de acordo com o seu apego na Terra, de acordo com os sentimentos que eles tinham aqui, ou que tinham não, que tem, porque ninguém volta para a vida verdadeira modificando-se em relação aos sentimentos no primeiro momento, levando para lá os mesmos sentimentos que possuíam aqui. Por isso o Evangelho recomenda tanto que possamos trabalhar os sentimentos nossos durante a existência, porque sem o filtro do corpo, eles serão potencializados no mundo espiritual, tanto para os sentimentos bons, como para os sentimentos que nos deixam apegados a esse mundo, especialmente aqueles sentimentos ruins, de dificuldade de perdoar, de rancor, de mágoa, de ódio. Eles prendem esses espíritos e transformam a vida do lado de lá num verdadeiro suplício também, e trazendo-lhes grandes dificuldades. E as preces podem, então, auxiliar nessa retirada dessa cristalização dos pensamentos, dos sentimentos que os espíritos carregam estando para o lado de lá. E, infelizmente, nós sabemos que a maioria levam para o mundo espiritual grandes dificuldades e também a falta do entendimento até de que estão vivos, né? Porque são seres vivos que são os espíritos. Ninguém morre, né? E o Espiritismo nos propicia esse maravilhoso entendimento, mais do que o entendimento, né? Nos propicia esta verdadeira certeza. Muito bom, Ivan, é isso mesmo, né? A gente vai para o mundo espiritual carregando aquilo que nós construímos durante a vida, né? Mas não se segue que, porque aconteça isso, que nós não podemos ser auxiliados, né? Na sua bondade, na sua misericórdia, Deus sempre nos ajuda. Vou deixar aqui uma questão para a gente depois conversar, se alguém quiser responder, comentar conosco, né? Você já orou por alguém que você conhece, que você gosta, ou por alguém que não representa muito um móvel do seu afeto, e o que você sentiu, né? Quando orou por essa pessoa que estava partindo? Se é um amor, um afeto que você sentiu, se não é um afeto também, como você sentiu, então, orar por alguém que estava partindo. Continuando aqui, então, o pensamento, né, o Ivan estava falando aí, também a Elaine estava nos colocando aqui, né, essa questão de que a gente está voltando para casa, né, nós estamos retornando para a vida espiritual. Como o Ivan falou, essa volta pode ser meio conturbada, confusa, né, porque a gente não vai estar de posse, de controle, a gente acha que tem controle de tudo, mas nós não temos controle, especialmente no momento da desencarnação, né? Nós estamos literalmente nas mãos de Deus, nos seus braços amorosos, não temos esse controle. Então a prece pode ajudar muito nesse momento, porque ela pode nos dar tranquilidade, ajudar a gente a se desligar com mais efetividade, sem aquele sofrimento do apego, de ficar grudado ali, né? Perceber que a prece funciona como uma mão, né? Uma mão amiga que vai nos acolhendo, como a gente está num lugar que a gente não conhece, estranho, e aí de repente aparece alguém que a gente conhece. Aí foi, ufa,
agora já tenho alguém aqui para me ajudar, né? Não estou num lugar estranho, não conheço ninguém, de repente aparece alguém. Então, esse momento é muito importante e a prece ajuda muito, né? Nessa partida, né? E a gente vai seguindo, então, esse capítulo muito interessante. Elaine, você quer fazer mais algum comentário desse prefácio? Eu Depois nós quero, partimos eu para a estava prece. ouvindo o Ivan falar e você também, e eu fiquei pensando assim, não é, Davi, Márcia, quantas vezes nós pedimos prece para alguém, não é? E a gente sentiu o benefício. Quantas pessoas que elas têm relatos, testemunhos, que nós, sem o entendimento, diríamos milagres mesmo. Hoje nós sabemos que existe explicação para o fenômeno, né? E que são oriundos da prece. Então a gente sentiu, a gente testemunhou, a gente sabe quanto bem nos faz. Se faz bem para nós, não é? Faz bem também para aqueles que continuam vivos, mas que os olhos físicos não veem mais. E esse momento de passagem é um momento de profunda entrega, como o Davi colocou aqui agora. É um momento que nós sentimos o impulso de orar a Deus, de pedir a sua assistência amorosa, porque nós estamos entregando alguém que nós amamos aos tutelares, né? Nós sabemos que nós jamais estamos desamparados, aqui enquanto encarnados e depois também. Imagina se Deus ia nos desamparar, né? Se Jesus já nos trouxe ali as parábolas, né? Ovelha perdida, dracma perdida, nos mostrando que nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderá, né? Nós estamos sempre amparados. Então, confiar nesse amparo, essa entrega que nós fazemos, rogando que eles possam fazer a parte que nós fazíamos, ainda que pequeninos aqui, não é? Tutelando, orientando, conversando, abraçando, estimulando aquele ente querido e que dele também recebíamos, mas agora nós não podemos mais fazer dessa forma. Então, a gente vai transcendendo o nosso entendimento, aquele abraço que era material, que nos confortava, agora a gente passa a exercitar aquele abraço espiritual, não é? Da certeza de que o nosso sentimento, a nossa oração, as boas lembranças alcançarão este que continua de uma forma benéfica, sustentadora, ao passo em que a nossa angústia, a nossa perturbação pode também alcançar-lhes, né? Então, vocês percebam que a gente costuma sempre usar o pode para não generalizar, né? Porque sempre em dependência, nós podemos estar numa condição de mérito que nos resguarda da fragilidade daqueles que ficam. Porque o momento do luto é doloroso para todos nós, não é? Então, às vezes a gente fica assim num processo muito punitivo quando estamos sofrendo, com medo, né, realmente do que isso pode gerar naquele ente que nós amamos, porque não queríamos fazê-lo sofrer, apesar de que a dor nos alcançou. Mas aí nós precisamos lembrar que Deus sabe das nossas fragilidades também. O tanto quanto possível, nós façamos esforços para converter as nossas lágrimas, né, que são de dor profunda, em esperança. Nós devemos buscar os recursos. A Casa Espírita nos oferece, né, o diálogo fraterno, a oportunidade de buscar esclarecimento espiritual, de estudar, de ter uma rede de apoio, né? No mundo físico nós temos oportunidades inúmeras de servir, de aprender, de organizar os nossos pensamentos, a nossa forma de encarar a vida e de prosseguir. Isso é muito importante porque esse auto-amor, esse autocuidado fará bem para aqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados também, né? Na nossa fragilidade, nós pedimos por aqueles que sabem de nós, os anjos guardiões, né, nossos, daqueles que partiram, cientes de que Deus não nos deixa sem atendimento das nossas preces, né? Isso que o Davi falou, a trégua, a sustentação, o amparo sempre nos alcançará. Gradativamente nós vamos nos abrindo, porque existe esse período, né, que eu acho que você vai abordar aí também, né, da perturbação espiritual, que a gente precisa tratar disso também, né? Pois é, muito bom. Vamos aqui com a nossa roda de conversa. Vamos ouvindo aqui a Elaine, né, e também o Ivan, que vai nos colocando aqui
fazendo essas colocações tão interessantes. Lembrando aqui também que ele fala que essas colocações que a gente faz nessa hora deve ser destituída de qualquer pompa, né, de qualquer tipo de cerimonial mais assim, suntuoso, porque não são as palavras propriamente, né, são os sentimentos que vão acolher o desencarnado, né, vão trazer a ele essa segurança, né. Eu me lembro de uma cirurgia que eu fiz, tomei uma anestesia geral e tal, e estava lá na recuperação, voltando, quando uma enfermeira muito simpática, muito querida, muito carinhosa estava ali. Naquele momento que eu estava voltando, ela passando a mão na minha cabeça, conversando comigo, olhando para mim, falando: Davi, acorde, tá tudo bem, abre os seus olhos, né? Acorde, acorde. E eu fui abrindo os olhos e com aquela voz eu me senti seguro, né? Não conhecia ela, mas senti-me seguro ali naquele momento, acordando com alguém perto de mim, falando comigo, né? A prece funciona assim, ele coloca aqui, né? Vem tirar o desencarnado daquele sono profundo que a desencarnação provoca, a benefício do próprio espírito, né? A gente acha, mas por que a gente perde a consciência? A nosso benefício, para que esse desligamento se dê de maneira tranquila e a gente não perceba essa passagem para o lado de lá, né? Então é muito interessante que a gente vá lembrando da prece e da sua importância. E agora vamos à prece, né? Para a gente ver aqui realmente como que a gente organiza o pensamento, pelo que nós pedimos, né? Então, já ficou respondido, então, que é importante orar, sim, por aqueles que partem, né? Há aqueles que acreditam que não, a gente respeita, mas a doutrina espírita nos ensina diferente, né? É um ato de generosidade, misericórdia, de amor. Claro que não vai derrogar as leis divinas, não vai, prece nenhuma vai apagar a falta da gente, ou vai colocar a gente numa condição que a gente não tenha merecimento, mas pode nos ajudar muito, né? Então a gente vai pedir para o Ivan iniciar fazendo a leitura da prece, né? O primeiro e segundo parágrafos, né? E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, antes de prosseguirmos, né? A produção colocou então aí a pergunta, depois a gente vai trazer as respostas aqui para a gente ver o que os nossos irmãos pensam, né? Então, prosseguindo, vamos ler então o item 60, que é a primeira prece propriamente dita, como um roteiro, como o Davi já explicou, por alguém que acaba de morrer. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano, que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos, que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-o para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Gostaria de ouvir seus comentários, Ivan, já primeiros comentários aí da leitura, né? Bom, nesse primeiro roteiro que Allan Kardec nos trouxe como comentário destinado especificamente para alguém que acaba de morrer, ele então nos lembra que é muito importante que a gente apresente, né, esta alma que está chegando ao mundo espiritual, que peça para que ela seja envolvida por aqueles espíritos afins, que com certeza ela vai encontrar, por tantos outros que são ação da misericórdia divina, que são especialistas em receber, então, esses espíritos que estão retornando ao mundo espiritual, porque realmente um momento difícil, é um momento de perturbação, é um momento de muita dificuldade de entendimento do que está acontecendo para eles. Aqueles que participam de atividades mediúnicas sabem quanto isso é comum, quantos espíritos que vêm nas comunicações não compreendendo sequer que deixaram a vida física, reclamando que as pessoas que elas conheciam, que elas amam, não conversam mais com ela, estando então num momento de dificuldade, até de entender o que aconteceu com ela.
e por isso a prece pode, então, muito auxiliá-la. E ele, então, pede para que, nesse roteiro, né, que nós possamos elevar o pensamento e pedir para que ela compreenda a necessidade do desligamento da matéria, que lhe dê a consciência de si mesmo, que é isso que é uma grande dificuldade da maioria dos espíritos, né? Para que ele possa arrepender-se das suas dificuldades, enfim, para que ele deixe mais a ligação com a parte física e passe a compreender melhor a vida verdadeira, que é a vida espiritual. O roteiro basicamente é esse, né, Davi? Muito bom, Ivan. Vamos aqui já conversando sobre a prece, né? Esse item que é a prece. Gostaríamos também de ouvir a Elaine. A Elaine tem aí para nós umas colocações interessantes que a gente vai ouvir, nossa querida amiga e irmã. Sabe, Davi, Ivan, eu fiquei pensando, a gente vai relembrando os nossos momentos. Alguém colocou ali que viveu momentos, não é? De desencarnação, ou foi no programa passado com a Simone que eu estava ouvindo? E que muda quando a gente tem acesso à doutrina espírita, não é? O William colocou ali também, muda. A gente tem um outro olhar, a gente vive o momento da despedida com uma outra consciência. Não significa que não dói, né? Não significa que não tem choro, não tem lágrimas, não vai ter saudade. Porque a gente tem saudade quando alguém vai viajar, né? E tá aqui. Então, como que a gente vai esperar que a gente não sinta saudade, né? No momento de despedida assim. Só que às vezes a dor é tão forte, que nós mal conseguimos conversar, falar, organizar o nosso campo mental íntimo. Então, quando você tem uma prece assim, já formulada, né, já descrita, nos ajuda muito nesse momento de profunda dor. E é claro que na medida que a gente vai conseguindo trabalhar isso, talvez a gente não esteja vivendo esse luto nessa intensidade, né, por conta das próprias conquistas, da consciência, ou até porque a gente está num velório de alguém que não é tão próximo de nós, né, nós conseguimos, né, conversar mais com Deus, do nosso jeitinho, né, às vezes fazendo uma prece coletiva, que traz tanto benefício para o momento do velório, né? Nós fazemos isso formulando do nosso próprio coração, com o nosso próprio sentimento, e os outros vão acompanhando também. Nessa prece aqui, ela está formulada, mas ela é tão rica de orientação para nós, porque ela começa resgatando as nossas conquistas. Veja só, quando ele diz assim: possam ser-lhes contadas as provas, olha só que ele sofreu, possa ser contado o esforço, né, os testemunhos dessa pessoa que está aqui, porque ele viveu muita coisa, ela viveu muita coisa, ela aprendeu muita coisa. Que isso seja considerado, Senhor, e é claro que será. Mas quando a gente faz essa prece, a gente acalenta o nosso coração também. Compreendendo que este que ali está, fechando este ciclo de vida, vai levar com ele muitas conquistas. Mesmo tendo tido as suas fragilidades, os seus equívocos, as suas falhas. Então ele começa pelo bem. Que sejam contados os esforços. E aí depois ele prossegue, né? E suavizado as penas. Então ele está remetendo à nossa condição geral, né, de encarnados, né? Porque nós somos frágeis, como o Davi colocou lá no início. Não somos essencialmente maus, somos frágeis. Então, nós ainda falhamos muito, mesmo querendo acertar. É difícil alguém que faça alguma coisa querendo errar. Geralmente a gente se equivoca, não é? E aí, quanto mais consciência, a gente vai cometer menos equívocos. Mas aqui ele está falando que sejam suavizadas, encurtadas as suas penas. Ou seja, que diante daquilo que nós acarretamos para nós de comprometimento, nós possamos receber lenitivo. E o lenitivo vem dessa prece, que como o Davi bem colocou, está lá no capítulo 27, no item 10, né? Essa voz da enfermeira lá, né? Trazendo Davi de volta à consciência. É a oração que faz. O fluido universal carrega esse pensamento, onde quer que seja. Assim como o ar vai transmitir as vibrações da nossa fala, mas é limitado, né? Tem um alcance limitado. O fluido universal é onde for.
e alcança este que está recebendo a prece. Então a gente vai tendo um concretismo, uma certeza de que essa prece beneficiará aquele que recebe. E aí a entrega. Entrega para quem? Para o anjo guardião. É como a gente, né, fazer esse momento de transição, igual na reencarnação, quando a gente acompanhou no livro Missionários da Luz, a gente acompanha ali um processo de reencarnação de Segismundo, vocês conhecem bem, onde ele é entregue aos seus pais em desdobramento. Então, tem essa entrega. Na desencarnação, também é uma entrega que nós fazemos. Agora, para aqueles que estão no plano espiritual. E aí eu recomendo o livro Obreiros de Vida Eterna, que ali a gente tem a desencarnação de Dimas, né, para a gente acompanhar e ver o quanto a prece beneficia, liberta, sustenta. Então a gente entrega ao anjo guardião para que, como o Ivan colocou bem ali, ele retome consciência e se arrependa, o que é muito importante para que haja, né, a recondução dos nossos passos nesse novo ciclo de vida. Muito bem, Elaine, falando carinhosamente para nós aí, né, recordando os pontos importantes dessa primeira prece, é tão importante. Ele enfatiza aqui também, né, Elaine e Ivan, a misericórdia, né, fala da misericórdia, Deus é misericordioso, não podemos esquecer, no livro Céu e Inferno, tem uma citação que diz que antes da justiça tem a misericórdia, né, então Deus é misericordioso, Ele considera nossas dificuldades, nossas limitações, não vai suprimir as nossas faltas, mas Ele nos ajuda, nos fortalece, então a nossa oração propicia o benefício desse encontro consigo mesmo, né? Que ele vai falando aqui também, que o espírito precisa acordar e sentir-se, né? Perceber-se. Então a prece traz a lucidez. Alguém diria, mas tem quem chega no mundo espiritual e não se percebe? Tem. Há casos em que nós vemos aí na doutrina que o espírito enlouquece, né? Perde completamente a sua percepção da realidade, né? Não percebendo-se como um ser humano, né? E ficando no mundo espiritual em situações de muita dificuldade, são recolhidos às vezes em manicômios do mundo espiritual, né? Tem o nosocômio de Eurípides, tem outros lugares onde a pessoa pode ser recolhida justamente por causa de perder a consciência. Então ele pede aqui que a gente pede a Deus, ó, dá-lhe a luz da consciência de si mesmo, para o espírito se perceber, né, no mundo espiritual. Imagina a gente acordar do outro lado e saber quem a gente é. Nossa, eu sou o Davi, né? Nossa, eu estou aqui e tal. Perceber, isso é maravilhoso, isso é sublime, né? Então, esse momento que o Kardec coloca aqui é muito interessante para nós, né? E a gente vai agora trazer algumas participações das pessoas para a gente poder, então, ver o que os nossos irmãos colocaram aí, né? Então, tem a pergunta aí, né? E tem agora o desfecho aí. O Ivan, começa lendo aí o que a Ana colocou, né? Os nossos comentários breves sobre as citações, apenas para citar aí. Vamos lá, então. A Ana Muniz, então, coloca para a gente. Sim, sempre oro pelos desencarnados, conhecidos ou não, e sinto que eles estão recebendo este meu desejo da paz e do conforto. É o que gostaria que fizessem por mim. A reciprocidade do fazer ao outro o que gostaríamos que se nos fizesse, né? É acreditar e ter a certeza de que a prece realmente tem esse efeito benéfico, né, Davi? Né, Elaine? Elaine, a Márcia Vasconcelos está falando alguma coisa para nós. Ela está dizendo, quando não era espírita, não tinha esse hábito e não tinha dimensão do recolhimento nos velórios. Hoje tenho outra postura e sempre oro por alguém que parte, mesmo que não conheça. É interessante, né, que a gente tenha esse movimento, né? Quando a gente sabe de alguém, a gente não soube por um acaso. Espera-se de nós pelo menos essa vibração salutar, essa oração, esse recolhimento. As informações nos chegam para que a gente possa ser útil, né? Eu não sei se é o Divaldo que tinha hábito de copiar dos jornais, né, os nomes, escrever num caderno para fazer orações pelas pessoas que partiam, conhecendo ou não, ele fazia sempre orações. É muito interessante. Vamos aí mais alguma participação, então.
Somos, não dá para saber quem é, não consigo. Bom, somos abençoados por termos acesso à doutrina espírita. Aprendemos tanto, faço orações diariamente por encarnados, pelos desencarnados também. O hábito da oração é muito salutar e nos beneficia sempre em primeiro lugar, né? É o William, tá? Ah, tá bom. Ivan, é você aí com a Ivan. Desculpa, Davi. Sim, é a Rivane dizendo para nós: bendita doutrina que nos ensina a orar para os amigos e inimigos, que nos ensina que todos somos irmãos no mesmo caminho. Importante lembrar disso, né? Que a gente não deve orar só por aqueles que a gente tem afinidade, que a gente conhece, né? Mas também por aqueles, especialmente aqueles que, se nós já tivemos alguma diferença, como disse o Divaldo, esperamos que aqueles que apenas nos consideram seus inimigos, mas não que nós os consideramos seus inimigos. Elaine, a Marilene está falando alguma coisa. Isso. Recentemente orei por um tio agonizante e nas proximidades de seu desenlace, comecei a sentir a presença de familiares desencarnados dele, seguido de muito amparo. A gente sabe, né, do acolhimento, do preparo, especialmente quando nós buscamos bem viver para que a passagem seja, né, sustentadora. Como é bom, né, a gente ter essa compreensão. Facilita muito o aproveitamento do tempo que Deus nos concede aqui. Pois é, nós vamos seguindo então aqui, né? Muito obrigado a todos pela participação, então enriquecedor, né? As opiniões, as falas dos nossos irmãos. Muito obrigado aí. Então nós vamos seguindo aqui, né? A nossa prece. Vou pedir então para a Elaine ler mais um pedaço aqui, né? Acho que uns 3 ou 4 parágrafos, são curtinhos, e depois a gente vai comentando. Isso. Tá bom o áudio, porque agora tá com barulho aqui. Tá Tá tudo bom, bem? tá Então tudo tá bem. bom. Aí ele continua a prece, amigos, nomeando a pessoa que partiu e remetendo-se a ela agora, né? Acabas de entrar, é esse aqui, né? Acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente aqui te achas entre nós. Tu nos vês e ouves. Por isso que de menos do que havia entre ti e nós, só há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos. Vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que às nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Podes doravante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Quer que eu continue ou eu paro? Pode fazer um comentário desses 3 parágrafos, 4, né? Isso, eu achei bem interessante aqui, viu, Davi? E Iva, porque ele agora começa a falar diretamente àquele que está partindo, né? Vamos supor se fosse Maria, né? Maria, acabas de entrar no mundo espiritual. Se fosse Pedro, Pedro, acabas de entrar no mundo espiritual. Não importa que idade tinha, porque até na sequência ele vai falar daqueles que partem em tenra idade, né? Mas é aquele momento em que nós somos tocados profundamente. Vamos lembrar que o nosso nome, ele tem um magnetismo muito especial na nossa vida. Desde pequeninos, talvez no ventre da mãe, nós já começamos a ser chamados assim. Então, quando alguém fala o nosso nome, isso nos chama a atenção. A gente lembra do livro Memórias de um Suicida, né? Quando eles ouviam o nome, isso fazia com que despertassem para a assistência espiritual. Então, ele começa nomeando aquele que está indo. E aí começa a fazer esse processo de recondução da consciência, né? Veja só, é a passagem. O que você está deixando aqui e o que você está encontrando agora? Um novo ciclo. Nós que ficamos aqui, veja só que olhar ele está trazendo.
O olhar de que a transitoriedade está justamente na matéria, de que aqui nós estamos obscurecidos dessa realidade maior, que é a nossa vida com Deus, né? Nessa realidade que prossegue na vida eterna, que nós diríamos assim, né? Então ele está colocando entre vós e nós só há o corpo de diferença. Ou seja, todos nós somos espíritos, né? Então eu achei muito rico, porque aqui vai trabalhando o olhar para a aceitação daquele que partiu e de nós também que estamos orando, para entender a vida que prossegue e as possibilidades que ele vai trazer na continuidade da prece. E só mais um ponto aqui: podes doravante contemplar novas maravilhas. Olha só, esperançar não é o fim. E isso é muito rico, que todos nós, aqueles que estão ouvindo a prece, entes queridos, e aquele que está partindo ouvindo isso, nós recobramos esperança, que é fundamental no momento do luto, não é? Muito bom, né? Muito bem lembrado, Elaine. A primeira parte, né, da prece a prece intercessória. A gente está pedindo a Deus, é o anjo guardião pela pessoa, né? Agora você está conversando com ela, você está orientando ela, está falando das razões, né, para ela se posicionar bem, para ela aceitar, para ela compreender a partida. Muito bem lembrado. É uma colocação significativa aqui, né? Porque ela está sendo orientada agora que ela está entrando no mundo dos espíritos. Nós sabemos que tudo que nós pensamos, sentimos e falamos, os espíritos registram, né? Eles registram, por isso aquele pedido da doutrina espírita, né? Lógico, ninguém está minimizando a dor de ninguém, né? Aquele luto que a pessoa precisa viver, não há problema, ela deve viver o luto até que o seu coração se desprenda, mas a rebeldia, o desespero, a revolta, ela traz um peso muito grande sobre o coração daquele que partiu. Então, ao contrário disso, a prece está ensinando a gente a orientar o espírito, a falar para ele agora o que você está encontrando aí, né? Ivan, gostaria de comentar conosco essa parte, né? Primeiro vamos ver aqui a Neide, ela está dizendo alguma coisa. A minha mãe faleceu repentinamente, fazendo almoço. Rezo muito para ela, mas me sinto culpada por ter contado um fato. Oro por ela, não tenho levado mágoa e por ter falecido, porque ela faleceu de repente, né? Mas é muito natural isso, né? Se nós soubéssemos o momento que a pessoa iria partir ou que a gente iria partir, a gente não teria sossego, não teria paz, né? Então é assim mesmo, né? Então tudo que a gente viveu foi importante. Tudo que viveu foi importante. E cada um dá o que tem, a gente não dá o que não tem. E Deus considera muito isso. Então, guardemos essa certeza de que o nosso ente querido, ele vai chegar do outro lado e vai compreender perfeitamente aquelas situações que a gente vivenciou com ele, que muitas vezes não foi a melhor, né? Porque todos estamos aprendendo. Então, Ivan, seu comentário, por favor. É muito interessante nessa parte da prece, como a Elaine colocou, esse perfil consolador, né, de esperança que a doutrina nos possibilita. E o espírito que conseguir na prece receber esse entendimento, que maravilha, né? Poder entender que, livre do corpo, ele vai poder percorrer espaços, tempos, né? Vai poder ter acesso, não vai ter mais a prisão, porque o corpo é uma prisão para o espírito. Embora seja a oportunidade misericordiosa de Deus de nos oportunizar a evolução, né? Porque o espírito precisa voltar ao corpo para evoluir de forma mais rapidamente, pelo contato com os outros, pelas provas e pelas expiações necessárias aí para realizar a sua evolução. Mas estando livre do corpo, que maravilhas ele poderá observar à frente, né? Então é uma esperança, é um aconchego que acho que nenhuma doutrina pode nos trazer, né, Davi? Acho que isso é o mais importante nessa parte aqui da prece. Sim, Ivan, muito bom. É isso mesmo. A doutrina espírita é consoladora, né? Ela é o consolador prometido, sem dúvida. Então vamos aqui com a Elaine, Elaine, você lê esses 5 parágrafos até a nota, né? Antes da nota, para a gente conversar um pouquinho sobre ele, né? E a gente vai seguindo aqui. Ainda continuamos
com aquela fala a gente está orando, orientando o Espírito, né? Falando Isso. com ele. Vais em plena liberdade, percorre o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós o pesado fardo. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens, mais não é do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo. Acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir a ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora, e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. Nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante, sejas inacessível. A bem da tua felicidade futura, perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam, as que tenhas cometido para com eles. Que lindo, né? Aí, Davi, eu acho que eu vou mostrar para eles aqui como que eu analisei essa oração, pode ser? Amigos queridos, eu trouxe aqui mais ou menos como que eu entendi essa prece, né? Para que a gente possa analisar aqui juntinhos. Veja só, ele pega e ele primeiro posiciona como nós estamos. Nosso esforço, nossas conquistas diante da vida e também as nossas fragilidades pedindo o lenitivo, como a gente já abordou lá no primeiro parágrafo da oração, né? Aí ele faz a entrega, que é essa intercessão, né? Entrega para os anjos da guarda, para os tutelares amigos, para aqueles que vêm acolher essa alma querida. Pedindo o que para esses que vão, a quem ele pede intercessão? Pedindo que o ajude no despertar da consciência e no arrependimento, porque arrependimento, ele é importante para que a gente reoriente os nossos passos, não é? Então não é nesse sentido de culpa, é no sentido de perceber o quanto nós precisamos, né, crescer diante de Deus. E aí, para que tudo isso? Para que a gente chegue à condição de paz, essa destinação maior, né, da vida eterna, bem-aventurada que todos nós almejamos. Essa paz que a gente às vezes coloca lá, né, no jazigo, né, esteja em paz, fique em paz, é o que nós mais almejamos, por isso a prece, para alcançar esse estado da alma. E aí, quando ele começa a se reportar ao Espírito, veja que a gente falou aqui, o Ivan também, né, do Consolador, esperança. E ele diz, até logo, porque ele reforçou aqui na prece, a gente vai se encontrar ainda. Então é um até logo, seja num corpo em novas experiências, seja espiritualmente pela compreensão, né, e sustentação espiritual, a gente vai se encontrar, nós continuamos existindo. E aí ele vai direcionando esse espírito para que ele se liberte daquilo que é pequenino, vago, e que a gente dá tanto valor enquanto está aqui, os nossos desejos terrenos, não é? E também para que ele se liberte do ressentimento. Ele está fazendo o quê? Uma orientação para que nos libertemos das nossas prisões. E como que a gente vai fazer isso? Quando ele diz assim, ó, não podemos ir onde te achas, mas tu pode vir conosco, venha os que te amam, ampara-os, né? É claro que haverá necessidade de que esse espírito alcance essa condição. Mas o que ele está orientando a essa alma querida? O serviço. O serviço redentor, é o serviço que vai conquistar essa paz de espírito. Então, tendes a oportunidade de servir no plano espiritual. É como dizer para nós que ficamos também, que todo esse processo também nos cabe enquanto estamos aqui. Despertarmos em consciência diante do velório,
porque aqui é uma passagem, arrependermos, ou seja, perceber aquilo que há necessário mudarmos em nós para conquistarmos a paz, e fazer isso focando no serviço, para que aquilo que nos aprisiona não ganhe tanta energia nossa, mas que a energia esteja direcionada ao serviço que nos liberta, esperançando o nosso proceder. Muito bom, Elaine. Essa síntese, né, assim, progressiva de ideias, ela é muito positiva, ajuda a gente a entender a construção da ideia, né? Fica muito bom. Ivan, você tem alguma coisa para dizer desse pedaço que até aqui? Não, Davi, apenas assim que no final, né, para a gente particularizar e trazer alguma importância específica, né, o quanto é importante a recomendação de resolvermos as nossas pendências, né? Mais uma vez aqui, como a Helene colocou, as preces elas trazem muitos pontos para serem observados, né? E entre eles essa questão aí do perdão, né? Porque o quanto é difícil para o espírito que retorna ao mundo espiritual as dificuldades que ele deixar da terra no sentido de não perdoar, né? Que foi sempre uma recomendação muito comum, muito sublime do próprio Cristo, né, nas suas passagens, nas suas conversas, nas suas citações, né? Então, fica aí a minha observação em relação à necessidade do perdão, que o espírito, mesmo quando retorna para lá, precisa permanecer pensando e resolvendo essas pendências. Sem dúvida, né? Nós temos um problema muito sério, né? O perdão ainda ele é um grande entrave para a paz do espírito, inclusive no mundo espiritual, né? A gente precisa ir para lá. É claro que não com a pendência resolvida, porque nós criamos isso aí, a gente vai ter que muitas vezes se reencontrar para resolver, mas não com o sentimento de que a gente não quer resolver aquela situação, mas com aquele sentimento de boa vontade, de querer realmente resolver aquela situação que começa com dar o direito ao outro ser como ele é, né? Perdoando, né? Isso não vai livrá-lo do efeito da sua falta, mas vai auxiliar muito nessa reconciliação, nessa reparação, que possivelmente poderá ser feita depois, né? Vai falando muito isso, falando da importância do pensamento, né? A gente estamos juntos com o pensamento, e é isso mesmo, quando nós pensamos nos espíritos, nós emanamos, e eles também, quando pensam em nós recebemos. De lá para cá o registro é mais difícil, a gente não tem isso muito claro, mas daqui para lá é muito claro, né? Nós trocamos isso é muito importante, né? É um capítulo muito rico, né? E depois vai ter mais uma outra prece que nós não vamos abordar hoje. Eu só vou fazer a conclusão aqui da nota para a gente fechar essa prece. E fica aí o convite para os irmãos lerem, né? Com mais propriedade aqui, porque a gente levanta alguns pontos para a gente conversar, para estimular a reflexão. Então, essa leitura é muito importante. Então, ele diz aqui, ó, nota, pode-se juntar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família, ou de relação e a posição do falecido. Se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e pode estar muito avançado. A sua última encarnação, se a sua última existência foi curta, é que ela não era senão um complemento de prova, ou deveria ser uma prova para os pais. Também tem no capítulo 5º, no item número 21, a gente pode encontrar lá essa citação para a gente poder ler, né, a morte prematura, né, sobre aquelas coisas todas que nós vamos encontrar no capítulo 5º. Então, a gente, dependendo do nível de afeto que a gente tem, a ligação daquela pessoa, o que ela representa também para a sociedade, nós podemos juntar algumas palavras de gratidão, né, palavras que remetam às pessoas a ideia de quem aquela pessoa foi fisicamente aqui conosco. Podemos falar. Se é uma criança, podemos também pedir, porque não é uma criança. O espírito nunca é criança, né? A alma é alguém que já viveu muitas vidas e tem uma bagagem muito grande, estava num processo infantilizado ali para nós, mas tem uma grandeza que muitas vezes nós desconhecemos. Alguém que tem, às vezes, uma sabedoria, uma inteligência, uma característica que nós desconhecemos. Então estamos agora, né, chegando aí ao final do nosso momento, né, passa muito rápido, essa 1 hora, como nós comentamos.
esses momentos são para despertar nos irmãos a reflexão desses capítulos, a leitura mais detalhada, mais acurada, né, para a gente ver aí também qual parte disso. De repente nós falamos algumas coisas aqui, mas os irmãos vão encontrar outras coisas que tocam o coração conforme a realidade de cada um. Daí a necessidade de ler, né, estudar, meditar. Tá bom? Então agradecemos a presença de todos. É uma alegria muito grande todas as segundas-feiras estarmos aqui juntos, nesse momento singelo, de reflexão, né, muito carinhoso, muito acolhedor, né? Nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão aos parceiros aí que nos retransmite, a Deus conosco, a Web Rádio Fraternidade, a nossa gratidão mesmo, de todo carinho. A minha gratidão especial ao Ivan e também a Elaine, e a Elaine fará para nós a prece de encerramento, para a gente fechar a nossa atividade, né, como nós sempre devemos com as atividades espíritas, iniciarmos com uma prece, encerrarmos também com uma prece. Beijo aí no coração de todos. Muito obrigada, meus queridos. Eu vou recorrer a Maria Dolores, nesse livro aqui, Chico Xavier, né, pelo Espírito Maria Dolores. Ela diz assim, que é justamente naquele momento, né, de dor profunda, de dor terrena, que a gente deve lembrar que a fonte serve no chão. E ela vai dizer, prossegue amando e servindo, ao término da jornada, face a noite e madrugada, no dia do eterno amor. Então, com esse sentimento do amparo espiritual que nos envolve, do tema que alcança nosso coração, a nossa saudade, o nosso desejo de reencontro com muitas almas queridas, pedimos a Deus para que esta sustentação amorosa que nos envolve alcance aqueles que em afinidade conosco se encontram e tantos outros com quem temos nos comprometido através dos tempos. Pedimos, Senhor, que neste momento de luz nós possamos, Jesus, permitir que a Tua orientação amorosa esteja presente em nossas vidas e que continue conosco na vida que há de por vir. Pedimos ao Pai amoroso que o Teu ensinamento de amor se propague na humanidade encarnada e também desencarnada, Senhor. E nessa noite que se inicia, que possamos ter o ensejo de aprender servindo e de servir aprendendo contigo, hoje e sempre. Senhor, que assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Na próxima semana estaremos de volta.